De um jeito antigo, me renovo todo dia e transbordo de alegria ao ver um amigo fazendo tudo que deve. Leve ida, a vida segue, me leve... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar de democracia. E essa conversa vai se dar ao som de Edgar. Me diga, te falo, a oportunidades vão passando a cavalo, mas não se renda, fio de prata da vida, se descosture dos costumes. Democracia. A busca por preservá-la, por consolidá-la, por aperfeiçoá-la é constante. E de tempos em tempos, ouvimos que ela está em risco. Para muita gente agora, é um desses momentos. É um tema em debate na Europa, é um tema em debate nos Estados Unidos, é um tema em debate na América Latina, é um tema em debate nas eleições presidenciais de 2018 no Brasil. Neste Politiquês, a gente vai atrás do conceito, vai falar dos marcos históricos, vai discutir por que se fala tanto que hoje a democracia está ameaçada. Para isso, a gente entrevistou a Heloísa Starling. Ela é historiadora, doutora em ciência política e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é autora de Brasil, uma biografia, livro escrito em parceria com a Lilia Schwartz, colunista do Nexo. A gente começa a conversa com a seguinte pergunta: como surgiu a democracia? Seja como conceito, seja como regime político. Vamos pensar o seguinte, que você tem uma cidade no mar Mediterrâneo, né, isso chama Atenas, e nessa cidade vai ser construído um modo de governar no ano de 403 a.C., mais ou menos, né? Eles vão inventar, no sentido de criar um modo de governar que é a democracia, tá? Se a gente pensar, a palavra vem de dois, então você tem a democracia tem mais ou menos 2.500 anos, né? E aí você pode pensar que ela vem de dois substantivos gregos, né? O demos e o kratos. O kratos significa força, solidez, capacidade de se afirmar, tá? E o demos significa genericamente povo, né? E a palavra democracia, ela é a capacidade de se autogovernar entre os iguais, tá? Então ela surge dessa forma. Nós podemos pensar que ela é uma forma de governo, né, que é um conjunto de regras que vai estabelecer a quem cabe decidir e com que base, e ela é uma ideia ética, uma ideia jurídica e uma ideia política que faz da igualdade de condições o grande motor de transformações na sociedade. A gente pode pensar em duas chaves, né? De duas maneiras. A gente pode pensar assim que essa ideia lá na Grécia, quando ela surge em Atenas, a gente pode pensar na cidade de Atenas como uma praça. Essa praça chama Ágora. E nessa praça as pessoas se reúnem, os cidadãos atenienses se reúnem é uma praça que eu gosto de imaginar que ela é uma praça repleta de conversa, de burburinho dia e noite, sabe? Mas isso é a minha imaginação. É onde as pessoas se reúnem, debatem quais são os problemas delas e qual é a solução mais adequada para resolver esses problemas. Então, isso aí vai ser essencial para nós pensarmos a nossa ideia de democracia, porque isso é moderno até hoje, né? Você pensar essa importância da ideia da praça. Agora, nós podemos cantar a ideia de você descobrir a democracia, né? Tem um historiador famoso que trabalha com isso que diz que ela foi inventada, né? Mas por Atenas mesmo. Porque a história de Atenas ela não foi sempre democrática, né? Ela tem tirania antes, tem tirania depois, e aí você tem um momento em que vai haver uma luta pelo poder em Atenas por volta de 500
507, sei lá, 507 mais ou menos, e começa uma época de monarquias, e antes dessa luta pelo poder, você tem um personagem que é um aristocrata, que é o Clístenes, que vai estabelecer uma forma de governo em Atenas, que é essa que nós estamos conversando. Então, nós podemos pensar que, do ponto de vista ocidental, está indissociavelmente ligada aos gregos. A democracia é um processo em construção, com avanços a partir de algumas concepções, como a Heloísa explica aqui. E, na verdade, a grande questão da democracia, lá entre os gregos, que a pessoa que está ouvindo a gente pode pensar assim, mas essa professora está dizendo que a democracia surgiu lá em Atenas e Atenas tinha escravo, né? E certamente os escravos não eram cidadãos. E quem estiver pensando isso tem toda a razão. Quer dizer, o grande problema que a democracia enfrenta até hoje é nós pensarmos o seguinte, quem é o povo, tá? É definir quem é o povo, né? Você pode pensar como os gregos, como Atenas, que povo é homens adultos, livres e residentes, são os cidadãos da polis. As mulheres, por exemplo, não fazem parte, tá? Os escravos não fazem parte. Então, essa ideia moderna que nós temos de democracia inclusiva, isso é um avanço que nós vamos ter que vai acontecer ao longo da história. E aí você tem, então, sempre que você tiver uma discussão sobre a democracia, nós pensarmos o seguinte, então vamos definir quem é o povo, né? Porque nós podemos definir um conjunto pequenininho do povo, como os gregos, como Atenas, ou nós podemos definir como povo todos os cidadãos de um determinado país, como a gente pensa hoje em dia, certo? Agora, quais são os avanços democráticos marcantes ao longo da história da humanidade? É possível apontar os mais relevantes? Ouça a professora da Universidade Federal de Minas. Aí eu acho que nós temos 3 momentos importantes no século XVIII, talvez 4 momentos importantes entre o século XVII e o século XIX. Um momento é a primeira fase da Revolução Inglesa, que é a Revolução Puritana na Inglaterra, que vai derrubar a monarquia, instalar a república e colocar em cena que o cidadão comum inglês é soberano. Bom, a gente pode pensar um momento anterior, que são as cidades italianas, né? As cidades italianas, Florença principalmente, vai pensar uma forma de república larga, no sentido de incorporar cidadãos, né? Mas, então, isso no século XIII, século XII. Depois, o século XVII, com a Revolução Inglesa, na sua primeira fase. A segunda fase, eu acho que na primeira fase é mais radical essa ideia, porque ela vai, inclusive, transbordar para dentro do exército, o exército revolucionário, então o Cromwell vai abolir as hierarquias militares. É bem interessante a estrutura que se monta lá. Depois você tem as 2 grandes revoluções do século XVIII. A Revolução Americana, que vai ter que lidar com essa questão, e a Revolução em 1776, que é a Revolução Francesa, que vai colocar em cena a questão dos despossuídos, tá? A gente pode pensar que muito mais do que a Revolução Americana, a Revolução Francesa coloca em cena o seguinte, quem são os cidadãos? Vamos incluir os pobres, a população despossuída, o sujeito que não tem bens, né? E esse é um marco da Revolução Francesa. E nós temos um 4º momento, ali na virada do 18 para o 19, que é muito importante e que a gente se esquece dele, que é a Revolução do Haiti. Porque a Revolução do Haiti, quem me chama muito a atenção, quem me chamou a atenção para isso foi a Lilian Schwartz, e ela tem razão, a Revolução do Haiti é a primeira vez que se coloca em cena
a questão de que a escravidão não é uma condição natural e que os escravos, o fim da escravidão significa a incorporação dos escravos, dos libertos, dos escravizados, no cenário democrático, como cidadãos. Então, se a gente pensar nesses momentos, depois, no século XX, nós vamos ter um momento muito importante, que é o final da Segunda Guerra Mundial. Quando a experiência totalitária, o nazismo é derrotado e o stalinismo é derrotado, a democracia surge, volta à cena como sendo o regime mais importante no sentido, e possível no sentido de garantirmos a liberdade para todos os cidadãos e evitarmos a tirania. Então, eu faria essa linha do tempo aí para nós. Foram lançados recentemente alguns livros que tratam da democracia. Na verdade, livros que fazem alerta sobre o tema. Livros que, inclusive, já foram indicados aqui por convidados do Politiquês. Um deles é o Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. E outro que tem um nome parecido, Como a Democracia Chega ao Fim, do David Runciman. São obras que apontam riscos mesmo sem os golpes clássicos, como os que ocorreram na América Latina nos anos 60 e 70. São riscos, segundo esses autores, que surgem por dentro, por ascensão de líderes pelo voto, e tratam como esses líderes, uma vez no poder, podem minar os processos democráticos sem recorrer a impulsos violentos como os registrados nos anos 30 e 40 na Europa, por exemplo. Agora, é possível dizer, a partir de fatos recentes, que a democracia está em declínio no mundo? É uma questão difícil, você sabe, né? Mas olha só, sim, eu não sei se a democracia está em declínio ou se nós estamos vivendo uma crise democrática. Quer dizer, quando você pensa, né, quando você pensa na Europa, o crescimento de grupos e de partidos políticos de direita. Você pensa, isso aconteceu na Suécia, né? Teve eleição na Suécia, e há um visível crescimento. A Suécia, que é um exemplo, um modelo de democracia, no caso europeu, né? Então, essa é uma questão. Quando você pensa os Estados Unidos com Trump, fica muito evidente que sim, que há uma crise da democracia. As razões dessa crise são, você tem vários historiadores, cientistas políticos tentando pensar, mas há uma novidade, quer dizer, a democracia ela viveu uma experiência de crise entre o início do século XX e a Primeira Guerra Mundial. E o final da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, quer dizer, se você pensar a década de 1930, você tem uma crise democrática que permite a ascensão das formas totalitárias, do nazismo, do fascismo na Itália e do stalinismo. Eu não acho que a crise é similar, mas eu acho que existe uma crise democrática, e uma crise da democracia, e que isto pode produzir formas políticas totalitárias no mundo que serão diferentes do nazismo e do fascismo. Se você me permite pensar, tem uma pensadora que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt, que ela chama a atenção da gente para o seguinte: ela diz, olha, o nazismo e o fascismo é a maneira como a forma política da tirania na modernidade se concretizou nos anos 30. Então, o totalitarismo não é um ponto fora da curva. Se eu pensar lá no século XVIII, a forma política da tirania é a monarquia absolutista. Se eu pensar na modernidade, diz Hannah Arendt, a forma política é o totalitarismo. O que tem de perigoso no totalitarismo é que os elementos que compõem essa forma de tirania, eles são subterrâneos, eles são como correntes subterrâneas debaixo da democracia, sabe? Debaixo de um experimento democrático, uma espécie de Godzilla no underground da democracia, né? As correntes subterrâneas. Eventualmente eles emergem. Se reunirem, nós podemos viver experiências
totalitárias que vão ser diferentes dos anos 30, mas que vão significar o fim da democracia em alguns lugares, e esse é o perigo que eu acho que nós vivemos hoje. Porque tem uma outra característica que é importante. As instituições democráticas, elas não se garantem por si mesmas, né? Elas precisam de serem amparadas pela sociedade. Então, a democracia também é uma forma de cultura política, né? Digamos que a gente pode pensar que, além dela ser uma ideia, né, ela é também um valor. E então, nós precisamos, ela é uma maneira da gente trabalhar a política. Se a sociedade não alimentar esse valor, a democracia vai entrar em declínio. E o custo disso vai ser altíssimo, porque no lugar dela vem a tirania. Não tem um meio de caminho, entendeu? Tem um livro, acho que chama Sobre a Tirania, é um livrinho delicioso de ler. É um historiador inglês, norte-americano muito, muito legal, em que ele soube da notícia do Trump, da eleição do Trump, ele estava voltando para os Estados Unidos e ele fica apavorado. E aí ele escreve esse livrinho, chama-se Sobre a Tirania. Ele chama Timothy Snyder. Esse livro foi editado pela Companhia das Letras. É um livrinho mesmo para você identificar os riscos que a democracia está correndo no nosso mundo, na nossa contemporaneidade. E como que você identifica isso, como que você pode agir no sentido de defender a democracia. Esse livro citado pela Heloísa, Sobre a Tirania, também já circulou nas dicas de convidados do Politiquês, olha aí. A editora brasileira do livro, inclusive, convidou designers brasileiros para fazer 20 cartazes baseados nos capítulos dos livros. E esses cartazes estão na edição brasileira. É bem interessante. E já que o Brasil surgiu no assunto, vamos trazer a conversa para cá. Um país que, no século XX, viveu a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945, e a ditadura militar, de 1964 a 1985. Bom, o Brasil tem hoje uma democracia consolidada? A gente fez essa pergunta para Heloísa, e ela lembrou de quando estava terminando de escrever o livro Brasil, uma biografia, junto com a Lilia Schwartz. Ela disse que, naquele momento, considerou que a democracia estava consolidada, e o problema do Brasil era a república. Quando Lília e eu terminamos o livro, a gente dizia exatamente isso, né? Que a democracia no Brasil estava consolidada e o nosso problema era a república. E quando chegou 2014, nós fizemos isso em 2013, se não me engano, ou 2014, aí nós vimos que não era bem assim, né? Que havia uma crise. E até fizemos o pós-fácil do livro, que começa pensando essa questão. Por todos os indicativos, parecia que a democracia no Brasil, todos os indicativos, partidos funcionando, liberdade de expressão, crescimento do catálogo de direitos, todos os indicativos indicavam que a democracia no Brasil ia bem, né? E, como também diria Hannah Arendt, como a história é ingovernável, nós hoje estamos vendo que não, que há uma crise profunda da democracia no Brasil. E isso pegou, talvez, não apenas os historiadores, que são bons para prever o passado, mas pegou os cientistas políticos também, né? Se você olhar os cientistas, os textos mais importantes de ciência política da época, todo mundo um pouco achava a mesma coisa. Quer dizer, os procedimentos democráticos estão indo bem no país, né? E não estavam, né? Então, tem uma diferença aí que eu acho que mostra que existe uma crise, né? A novidade dessa crise democrática no Brasil hoje é o fato de que as instituições democráticas, quer dizer, são vários elementos que permitem a gente ver isso. O catálogo de direitos está em risco. Tá? Você tem uma parte das forças políticas e da população
uma questão que é essencial para a democracia. Se nós definirmos que o povo são todos os cidadãos do país, né, e eles têm o direito de se expressarem na sua diferença, o catálogo de direitos é muito importante. E ele estava crescendo, tanto com relação à população LGBT, tanto, né, com relação às mulheres, com relação às populações afrodescendentes, e o que você vê é uma regressão em determinados setores da sociedade e do ponto de vista de determinadas forças políticas. O outro indicativo é a fragilidade das instituições democráticas. Quer dizer, você tem uma fragilidade grande das agências de poder, do executivo e do legislativo, e você tem o que o Montesquieu diria que é o poder ele é intrusivo. Então, você tem um crescimento, um desequilíbrio entre as agências com o crescimento judiciário em detrimento das duas outras agências. Esse desequilíbrio é preocupante. Um outro elemento que é importante de você pensar é que a democracia pressupõe, ela é antidogmática por excelência. Então, ela pressupõe a capacidade de cada um pensar com a sua própria cabeça, não é isso? Mas também a possibilidade de cada cidadão pensar de modo diferente. Portanto, um dos princípios da democracia é a tolerância como forma de convivência política. E a nossa sociedade, ela está exprimindo uma intolerância enorme, tá? Que é perigosa, porque a intolerância está na raiz do ódio, e o ódio é fascista. E a outra coisa fundamental para que a democracia funcione, eu preciso operar no campo da política, porque a política é aquilo que me dá competência, né, para que eu possa discutir os diferentes direcionamentos políticos, né? O sistema, o exercício da política sustenta a democracia. Se eu passo a não acreditar no sistema político, o que eu vou pôr no lugar? Você me entende? Esse é um outro elemento que me preocupa muito. Eu vejo é claro que isso não é a sociedade brasileira como um todo, mas isso está forte em determinados setores da sociedade brasileira. E a política é a grande garantia de que eu posso operar os princípios democráticos, né? As noções, inclusive, de liberdade e de igualdade. Então, me preocupa. Alguns valores que constituem a pré-condição da democracia, elas também estão no fio da navalha, por exemplo. A liberdade de não ser detido arbitrariamente, a liberdade de poder se expressar e difundir o próprio pensamento, está no fio da navalha, né? A capacidade de dissentir, protestar coletivamente, sabe? Então, tem alguns valores aí que estão sendo de liberdade, alguns movimentos de expressão da liberdade que também preocupam. No começo de 2018, uma manifestação de caminhoneiros pelo Brasil fez soar um alerta. Ali nos bloqueios de estradas que pararam o país por semanas, o discurso pela intervenção militar no governo cresceu. Era um discurso que já tinha sido ouvido nas manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff entre 2015 e 2016, mas que muita gente passou a reproduzir, mesmo diante da experiência de violência, tortura e limitações políticas do regime dos generais. O Brasil também tem um candidato à presidência, o Jair Bolsonaro, que exalta o regime militar e que já declarou que se não vencer a eleição é porque as urnas eletrônicas provavelmente terão sido fraudadas. É um discurso contestado pelos fatos disponíveis, mas que acaba pondo em xeque uma das bases do nosso sistema democrático, que é a votação. Em 15 de novembro de 2017, nas comemorações da Proclamação da República, o presidente Michel Temer deu a seguinte declaração, falando de uma certa tendência do povo brasileiro. Se nós não prestigiarmos certos princípios constitucionais,
A nossa tendência é sempre caminhar para o autoritarismo, para uma certa centralização. Nós até, do povo brasileiro, nós temos uma certa, digamos, uma certa tendência para a centralização. Bom, o presidente Temer disse, portanto, que o brasileiro tem tendência ao autoritarismo. A gente perguntou para a Heloísa, isso é um fato? Não, o presidente Temer, com todo respeito, devia estudar a história do Brasil. A história do Brasil é uma grande luta em defesa da liberdade e dos direitos. Você pode contar a nossa história desde o período colonial até hoje, como a sociedade brasileira tentou construir a sua liberdade, as diferentes dimensões da liberdade, e como que ela tentou construir a questão dos direitos. Né? Com todo respeito, acho que ele precisa ler história. Veja, a primeira vez que a palavra democracia, para a gente ficar na democracia, primeira vez que a palavra democracia foi mobilizada no Brasil do jeito que nós entendemos hoje, então se a gente for ler lá, foi em 1794. Foram os cariocas que fizeram uma conjuração para discutir a questão da liberdade e trouxeram para a cena política do Rio de Janeiro e difundiram a ideia e começaram a discutir a democracia tal como nós pensamos hoje. Né? É muito próxima, tal não, mas muito próxima do que nós pensamos hoje. Então pensa, é um processo que vem lá de 1794, atravessou movimentos durante todo o século XIX, tentando defender, tentando ampliar a condição de povo e de cidadania. Pensa, a Revolução Pernambucana de 1817, Confederação do Equador, Sabinado, sabe? Cabanagem. Depois, quando entra a Primeira República, você tem uma quantidade, você tem a emergência dos setores despossuídos, tanto no campo, né? Basta nós lembrarmos de Canudos, de Contestado, do Caldeirão, quanto na cidade, as grandes greves operárias no Rio de Janeiro e em São Paulo. Todo mundo reivindicando cidadania, todo mundo reivindicando ampliação de direitos. Então é uma longa luta do povo brasileiro, se a gente quiser pensar modernamente, no rumo da democracia. Não há nenhuma vocação autoritária na sociedade brasileira, do ponto de vista nem da história, nem da ciência política. Garanto para você. Assim, podemos enumerar os eventos, entendeu? Agora, vamos para uma pergunta-chave. A democracia hoje está em risco no Brasil? Acho que sim. Acho que essa crise que nós estamos vivendo, um dos desdobramentos dela pode ser exatamente a emergência de uma forma tirânica de poder, de uma forma ou autoritária ou totalitária. Vai depender muito da sociedade brasileira. Ou a sociedade brasileira diz que quer democracia e luta por isso mais uma vez na sua história, não vai ser nem a primeira vez, eu acho que não vai ser nem a última, ou nós corremos o risco de entrarmos numa zona muito perigosa para o nosso experimento democrático. Quem gosta, talvez a gente possa pensar que lá na Primeira República, por exemplo, em que você tem uma república oligárquica, isso é do interesse das elites. Quem não gosta dessa coisa de incluir o povo como cidadão, de devolver o poder para o povo soberano para que ele possa tomar suas decisões, são elites. Tá? A nossa história mostra que a sociedade brasileira até hoje lutou muito para conseguir a democracia. Pensa o fim da ditadura militar, as grandes mobilizações que foram feitas, que reuniram um leque que ia desde os empresários, teve um manifesto lindo dos empresários no final da ditadura, pedindo por democracia, passando pelos advogados, passando pelos jornalistas e a sociedade se mobilizando na rua, né? Em defesa. Então, as pessoas pensavam diferente
mas queriam defender um bem que era a liberdade. Isso é muito bonito na história do Brasil. Nós temos uma história bonita, eu acho. Para concluir essa conversa, a Heloísa Starling, historiadora e professora da UFMG, faz uma consideração final. Eu acho que é importante a gente pensar isso mesmo. Quer dizer, por mais imperfeita que seja a democracia, por mais equivocada que ela possa parecer em determinados momentos, ela é a melhor forma que nós encontramos desde em 2.500 anos, né, para que a gente possa expandir os nossos direitos, ampliar os nossos valores, reinventar a política, liberar nossa imaginação, sabe? Então, e incluir todos os membros, todos os brasileiros serem membros do mesmo espaço e terem os mesmos direitos, mesmo que eles sejam muito diferentes da gente e mesmo que eles possam pensar diferente. Democracia é difícil, exatamente por causa disso, porque ela nos coloca diante do diferente, ela nos coloca diante da necessidade de pensar, mas a gente cresce, a sociedade cresce com ela. Então, eu diria que é um projeto pelo qual vale a pena lutar. O povo brasileiro tem lutado desde a revolta da cachaça, em 1640, em torno da ideia de liberdade. Então, acho que vale a pena a gente preservar essa história. Estamos sendo diagnosticados com déficit de atenção e hiperatividade por não conseguir dormir à noite após a refeição de arroz, feijão e Coca-Cola. As crianças e as abelhas estão viciadas em refrigerante. Vamos agora para a nossa dica de livro da semana. E quem dá a dica é o jornalista Chico Sá. Vai lá, Chico. Minha dica de livro de política é Coronelismo, Enxada e Voto, do mineiro Victor Nunes Leal. Publicado há quase 70 anos, esse classicão segue valendo muito para quem deseja entender a força dos latifundiários nas eleições. Quando a gente escuta hoje em dia candidato à presidência ainda defender uma guarda rural, o direito, por exemplo, de uso de armas pelos fazendeiros, isso nos remete diretamente à política dos coronéis. É aquela velha aliança com a República até ali os anos 1930. Fui repórter nas eleições de 89 até 2010. E olha, esse livro foi sempre um baita guia. Você encontra no Sebo, em edições da Alfa e Ômega, e em nova edição da Companhia das Letras. Bom voto a todos. Boa dica, Chico. É isso aí. Com produção da Laila Moalen e colaboração de Ricardo Monteiro, a gente termina aqui mais um Politiquês. A trilha foi do Edgar. Eu sou o Conrado Corsaletti e espero você na próxima. Valeu! Algumas pessoas optaram por permanecerem de carne e osso, criando um estilo de vida. Ser a tela, o pincel e a tinta, em vez de ser a fruta, ser o caroço.